o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Quarta parte. Verdade 56. Constelações familiares. Atualmente a maioria dos mais de 7,5 bilhões de espíritos encarnados neste planeta buscam caminhos para seguir em frente com nossa evolução espiritual. Buscamos melhorar e contribuir com o universo em muitos aspectos. Estamos parando de colocar nosso pé nas pessoas e começando a dar a mão para quem precisa de ajuda para se levantar. Em geral, estamos procurando diferentes maneiras de continuar crescendo em todos os aspectos individualmente e como humanidade. É muito comum que a cada dia desta época de mudanças planetárias e galácticas surja uma infinidade de técnicas espirituais e que eles queiram que acreditemos que contribuem com algo para a nossa jornada espiritual, assim como aquelas pessoas que se autodenominam professores, curadores ou guias espirituais, ou pior ainda, eles se autodenominam canalizadores e criadores de técnicas ou terapias espirituais totalmente obscuras. Já falei de alguns e poderia citar muitos outros, porém quero dedicar esta verdade a uma técnica que vem sendo praticada em muitas partes do mundo há vários anos. Refiro-me às constelações familiares. Quero que fique claro que minha intenção não é ofender ou incomodar ninguém com essa verdade. A única coisa que farei é descrever em detalhes e explicar o mais claramente possível o que as constelações realmente são e não o que elas nos levaram a acreditar. A primeira coisa que devemos saber é que esta técnica foi trazida ao planeta pela raça ariana, portanto não é uma técnica terrestre ou humana. O suposto objetivo, ou pelo menos o que nos levam a crer, é que esta técnica consiste em tentar corrigir, reparar, transmutar ou ordenar a energia envolvida em alguma situação do presente, do passado ou mesmo do futuro, seja desta vida ou de outras. Até agora tudo parece estar indo muito bem, porque um objetivo não é ruim, pelo contrário. O problema começa quando o livre-arbítrio das pessoas é quebrado e as energias de outra pessoa se movem e invadem sem seu consentimento ou permissão. Vários participantes ou partes intervêm em uma constelação. Por um lado está a consteladora, em tese ela é responsável por manter e dirigir a energia das pessoas participantes e as situações a serem consteladas durante a sessão. Ela atua como moderadora da situação por ligar para ele de alguma forma. O próximo participante é a pessoa que vai constelar, é quem pede a constelação e quem propõe a situação a constelar. Finalmente estão os participantes, podem ser familiares, amigos e por vezes desconhecidos. Vale a pena referir que numa constelação pode não haver participantes. Muitas constelações são realizadas apenas com o constelador e aquele que pede a constelação. Já que o cenário e quem intervém é claro, darei um exemplo para entender o que realmente acontece em uma constelação. Uma pessoa deseja constelar a situação atual de seu processo de divórcio, pois não quer que essa situação termine em separação e quer ver como pode fazer com que seu casamento continue bem, sem os problemas que há anos afetam o relacionamento recentemente com seu marido. Na constelação há pessoas que são amigas suas e algumas estranhos. Ela escolhe quem vai representar seu marido, a sogra, os filhos e os envolvidos na situação. Os participantes são acomodados em um espaço e assumem o papel de cada um dos envolvidos na situação real. A prática e o local começam a se encher de energia, eles agem e se comportam da mesma forma que os personagens reais durante o tempo que dura a constelação. Chega-se a uma espécie de transformação e mudança de atitude em cada um dos participantes enquanto toma o papel dos personagens a constelar. É aqui que começa a estranheza desta técnica. Lembremos que existe algo no universo chamado processos espirituais e livre-arbítrio. Coloco essas palavras com letras maiúsculas porque são aspectos extremamente importantes na evolução espiritual de cada ser e em teoria devem ser respeitadas. Durante a constelação todos os participantes estão imersos em muitas energias que não conhecem, que não lhes pertencem e que não têm o direito de se mover. No exemplo da senhora em processo de divórcio, a energia da família e da situação conjugal está sendo tirada, ou seja,
estão movimentando a energia do marido, dos filhos, da sogra e de todos os envolvidos sem o seu consentimento, além da energia de toda esta situação e dos processos individuais de cada um dos familiares envolvidos, que na realidade não é permitida no universo, pois essa energia deve ser utilizada, movimentada, transformada ou alterada apenas pelas pessoas que a criaram por meio dessa vivência ou experiência, apenas por aqueles envolvidos, não por pessoas fora dessa situação. No caso do marido, só ele deve consertar aquela energia que está dentro do processo que existe na vivência do casamento deles, só ele deve fazer, não pessoas fora da situação. Isso se chama quebrar o livre-arbítrio e não respeitar os processos de outros, pois estão interferindo nas energias de outras pessoas que não deveriam ser alteradas. No caso da esposa, ela está permitindo ao solicitar a constelação que sua energia seja usada para tentar entender ou consertar a situação, quando a constelação nunca irá reparar a situação mesmo que a constelação diga sim. Isso é impossível, visto que mover ou a energia não corrige nada, absolutamente nada. Para finalizar com essa verdade, a energia que é gerada neste tipo de prática é tão grande e incontrolável que muitas vezes os participantes são solicitados a tocar uma parede, uma árvore ou algo arraigado ou enraizado no planeta após a constelação por alguns minutos. Para descarregar a energia usada durante a constelação, há tanta energia que se move e o pouco controle que temos sobre ela, que eles devem passá-la para alguém ou outra coisa. Ou seja, a energia se move tão fortemente que por ignorância e medo devemos mandá-lo como lixo para o que estiver mais próximo. A maioria das pessoas que dão esse tipo de prática não tem ideia da grande quantidade de energia que é gerada. Não medem e claro que não sabem como controlar. O maior problema é que os participantes também não entendem o que está acontecendo, porque não se conhece a energia e a força com que estão sendo tocadas e invadidas. Além disso, não sabemos quem ou o que está tirando nosso corpo e nos fazendo agir de uma forma totalmente diferente do que normalmente nos comportamos. Se ouvirmos objetivamente, as constelações são uma forma fácil e confortável de tentar nos afastar de situações que não queremos encarar e enfrentar. Nós humanos, estamos acostumados a buscar a saída mais fácil de uma situação ou problema, não gostamos de enfrentar os problemas que criamos, mesmo quando é nossa responsabilidade. A constelação não resolverá nada. Ela apenas dará à pessoa uma breve sensação de cura e removerá o sentimento de culpa por algum tempo. Mas nunca pode ajudar a corrigir ou curar aquela situação ou problema. A única forma de fechar esses círculos é enfrentando-os, aceitando nossa cota de culpa, aprendendo com os erros cometidos, agradecendo o que se aprendeu na situação, agradecendo aos envolvidos pelo aprendizado que foram juntos e seguir em frente com nossa vida com humildade e honestidade e viver cada dia aprendendo e sempre ouvindo o nosso coração. A raça ariana não é terrestre, é uma das raças inimigas dos reptilianos. Eles lutam pelo controle do planeta há milhares de anos. Foi justamente esta raça que persuadiu aquele líder austro-alemão da Segunda Guerra Mundial a realizar o tempo do Holocausto. Foram eles que deram a esse personagem toda a tecnologia e estratégias para que a guerra ocorresse e o poder conquistasse e concretizasse o que seu plano macabro exigia.